que o produto interno bruto da Argentina cresceu 0,8% no primeiro trimestre de 2025 em relação aos 3 últimos meses de 2024. A informação foi divulgada essa semana pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos do país. Vamos saber se esse desempenho está dentro das expectativas na minha conversa de agora ao vivo com a correspondente do canal AgroMais em Buenos Aires, Márcia Carmo. A Márcia está com a gente aqui já conectada. Márcia, primeiramente, bom dia para você, seja bem-vinda aqui ao canal, tudo bem? Bom dia para você e para todos. Tudo ótimo. E você? Tudo bem também, Márcia. Obrigado mais uma vez pela presença. Vamos lá, esse desempenho, ele pode ser visto aí de algumas formas, eu imagino. Por um lado, é o melhor avanço para o período desde 2022. Por outro, o crescimento está abaixo aí do que muitos analistas esperavam. Enfim, por aí, o pessoal está olhando o lado meio cheio ou o lado meio vazio do copo? Ótima pergunta. Eu acho que olhando metade e metade, você fez uma ótima definição. Como você disse, o crescimento da Argentina no primeiro trimestre foi de 0,8% em relação ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, do fim do ano passado. O mercado esperava um crescimento de 1,5% para esse período, ou seja, em vez de 0,8%, 1,5%, 1,5%. Então, realmente ficou abaixo do esperado. No primeiro trimestre, a economia argentina cresceu, porém, 5,8%, quase 6%, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, ou seja, na comparação primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre de 2024. Mas o que aconteceu, então, para essa decepção do mercado em relação a esse 0,8%, comparado com o esperado 1,5% em relação ao trimestre do final do ano passado? O que aconteceu foi que em março deste ano a inflação ficou acima do nível esperado. Além disso, foi um mês em que existiu uma forte expectativa se o acordo da Argentina com o Fundo Monetário Internacional aconteceria ou não. O acordo foi então assinado, a Argentina conseguiu aí uma nova bolada de 20 bilhões de dólares. Isso deu um respiro, pelo menos temporário, para a Argentina. Nesta semana, uma missão do fundo esteve aqui em Buenos Aires, se reuniu com empresários, com o ministro da Economia, Luiz Caputo, e diferentes setores da sociedade. O problema é que a Argentina está vivendo exatamente o que você disse, é como se tivesse o copo meio cheio e meio vazio. Por um lado, a Argentina tem conseguido manter um ritmo de inflação em queda, apesar desse mês de março que a gente explicou que foi uma exceção. A inflação vem caindo, mas outros dados não são tão positivos como esperado. Por exemplo, apesar de o governo fazer um forte ajuste fiscal que continua sendo mantido por aqui, muita gente tem aproveitado os que podem que o dólar está acessível para viajar. Então, muitos argentinos saindo e poucos brasileiros, por exemplo, vindo para cá. A Argentina ficou muito cara para nós brasileiros, para quem ganha em real, para quem recebe em real no Brasil. Então, o que aconteceu é que, esse é outro dado, é que a Argentina não tem conseguido cumprir o que eles chamam de déficit de conta corrente, ou seja, tem saído mais dólares do que entrado. E esse foi um dado de ontem, é o mais recente dado econômico, e isso está preocupando. Então, por isso, por um lado, inflação em queda, acordo com o Fundo Monetário Internacional, são dados positivos que a Argentina, o governo Milei esperava, porém, dólares saindo mais do que entrando, o que tem preocupado aqui, porque é um país que depende muito do dólar, que tem poucas reservas no Banco Central. Então, esse é como você diz, são os dados muito misturados ainda. Quem pode está viajando, está curtindo a vida doidado, mas aquela população que ganha pouco, apesar da queda da inflação,
às vezes não está conseguindo comprar a cesta básica. Bom, dentro desse desempenho positivo, seja pequeno ou não, o desempenho foi positivo, né? O agronegócio, ele tem colaborado? As exportações, por exemplo, de potência agrícola foram importantes? Enfim, o setor vive um momento positivo e de fato, cooperação com a economia da Argentina? O agro é fundamental para a economia argentina. Dos US$ 10 a cada US$ 10 que a economia argentina exporta, 7 são do setor agropecuário, setor de agronegócio da Argentina. Aí a gente vê bem como esse setor é decisivo para o desempenho da economia do nosso vizinho. Porém, no dia 30, segunda-feira, termina o que eles aqui chamam de retenciones, que a gente tanto comenta, ou seja, termina, o governo tinha aliviado um pouco essa cobrança de impostos às exportações para o agro. E esse alívio, essa pequena redução, termina agora, segunda-feira. O agro tem insistido com o governo que é o único país do Mercosul que paga impostos muito altos para exportar. No caso da soja, por exemplo, em torno de 30%, o trigo em torno de 12%. Então, o que o agro quer é que o governo acabe com esses impostos às exportações, porque eles acham que assim vão aumentar a produtividade e vão gerar mais dólares, mais divisas para o país. Mas realmente o agro é decisivo. O clima tem ajudado, a Argentina tem vivido dias, está muito frio aqui, gente. Hoje de manhã chegou a 0 grau, agora deve estar em torno de 3 graus, mas o sol, a temperatura tem sido positiva por enquanto, muito positiva para as lavouras. Só para a gente, então, amarrar nossa conversa aqui, qual a expectativa daqui para frente, então? O pessoal aí está otimista para o desempenho da economia em 2025 como um todo, para um crescimento, digamos assim, pujante, de fato, do PIB? A expectativa é muito positiva. Ontem mesmo, um banco privado informou que a economia argentina deverá crescer neste ano 5,5%. Certamente será uma das economias que mais crescerá na América do Sul, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, neste ano de 2025. Muito bem, Márcia, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente, desejar você aí um ótimo fim de semana. Em breve a gente volta a conversar sobre novos assuntos. Bom fim de semana para você e para todos.